Bom dia, meus jovens. Hoje eu começo meu dia sempre lendo, tá? Então eu vou separar um tempo e tu vai me ver. Basicamente, começo lendo esses dois livros, tá? Eu vou mostrar hoje minha rotina para vocês. Então, se você quer saber como que é uma rotina de um gestor de tráfego, que tem uma operação que atende vários clientes e trabalha de casa, eu vou te mostrar, tá? Esses são os dois livros. Então eu sempre começo tomando luz na cara. Isso daqui é muito importante para você regular o seu ciclo circadiano, tá? O seu corpo de fato acordar. Eu sento na minha cadeira aqui, de frente para a luz, e leio esses dois livros. Um deles é a Bíblia. Eu recomendo que você leia a Bíblia. Conecte com a sabedoria milenar, fale com Cristo. E o segundo é um livro aqui de estoicismo que eu tô lendo, que o nome, inclusive, você pode pesquisar e pode comprar, é O Obstáculo é o Caminho. Então eu sento aqui, vou até mostrar pra vocês, mas eu já li, tá? Hoje, mas vou mostrar aqui, eu sento aqui, basicamente, e aí eu leio esses dois livros, esses dois aqui. Depois que eu leio eles, agora eu vou tomar uma ducha, né? Pra eu começar de fato o dia, porque senão você não acorda de verdade. É diferente você acordar e você realmente acordar. Então agora eu vou tomar um banho. Os jovens, vou começar agora aqui. Vocês estão vendo aqui meu setup, né? Aqui fica minhas metas, que inclusive eu tô cobrindo para vocês não verem. Aqui tem minhas referências de empreendedores, ali minha missão. Aqui meu setup, como vocês podem ver, microfone, monitor, computador, tudo mais, né? E basicamente eu começo agora. O que eu começo sempre fazendo? Eu começo abrindo minha agenda para eu saber as reuniões, principalmente, que eu tenho. Eu vejo minha agenda, bato o olho na minha agenda, vejo o que eu preciso fazer no meu dia a dia. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$30 mil em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$97. Depois disso, assim que eu bati o olho na agenda, eu não começo a fazer as coisas da agenda. Eu tenho um tempinho, hoje eu tenho uma pessoa, né, me ajudando na minha agência, e essa pessoa hoje, né, ela tá resolvendo alguns problemas pessoais, e ela vai acabar entrando mais tarde, a gente vai conversar mais tarde e tudo mais. Por conta disso, eu vou ter que ter uma visão geral, então eu vou dar uma geral assim, para ver se não tem algo que eu precisa fazer assim de forma específica. E aí, se não tiver, eu toco a minha agenda que tá normal, mas às vezes surgem esses imprevistos, assim como do nada um cliente pode brigar e precisar fazer alguma coisa. Isso faz parte da sua rotina de agência. Você tem que estruturar a sua agenda para que você consiga fazer as coisas que de fato são importantes, mas se surgir algum imprevisto, você também conseguir dar conta e fazer. Óbvio, você não pode ficar só apagando incêndios, mas você tem que também ter uma agenda ali boa para você conseguir cumprir e conseguir atingir os resultados que você quer. Se você não tiver metas e ali uma direção clara, você vai ficar andando em círculos e não vai chegar a lugar nenhum. Então isso daqui é muito importante. Bora pra cima. Eu vou te mostrando como vai ser minha agenda hoje. Aqui, como eu tinha falado para vocês, eu dei uma estudada, né? Eu aproveitei hoje para dar uma estudada sobre o Meta Andrômeda e assim, o pessoal aumenta muito o conteúdo. Talvez eu até faça um conteúdo sobre isso, porque é algo tão simples que já está assim ativo desde dezembro ou novembro, se eu não me engano, dezembro. E já é uma coisa que está rodando já há um tempo. Inclusive não muda quase nada, tem alguns pequenos ajustes assim que eu nem sei se dá para contar, né? São algumas mudanças, mas enfim.
Aproveitei para dar uma estudada sobre isso, entrar na comunidade, ver se tem alguma coisa, ver ali nos meus alunos também, aqui dentro da comunidade, dentro do nosso grupo. Inclusive, se você não sabe tráfego, se você sabe, você não está dentro do nosso grupo, você precisa ir aqui embaixo, no link da descrição, entrar no meu curso para você aprender a prospectar, aprender a tráfego, aprender a organizar cliente, ter acesso a contrato, grupo, tudo que você precisa para se tornar um gestor de tráfego, tá? Então, já aproveito para fazer promover, né, o que de fato tem qualidade. Então, aproveita, porque logo vai estar com preço maior e aí você não vai conseguir entrar ou vai ter que gastar mais, tá? Então, compensa muito, faz isso. Eu abro, né, eu utilizo 2 telas, como vocês viram. Então, eu abro agora uma tela, deixo o grupo ali do WhatsApp, com a minha agenda e o outro gerenciador de anúncio, e aí eu vou de cliente em cliente vendo o que eu preciso fazer, as demandas de cada um deles, cada um mesmo. Vou vendo as demandas de cada um deles e resolvendo, um por um. Vejo se tem alguma coisa, se a gente precisa ajustar, se a gente precisa marcar reunião, enfim. Aí eu faço cliente por cliente, porque aí tem menos chance de eu acabar comendo bola, fazendo alguma coisa de errado nesse sentido. E aproveitando também para mostrar meu relógio para vocês, né? Eu acho que eu não trouxe aqui, mas esse é o... Fala, meus jovens, mostrar aqui um pouquinho para vocês. Então aqui eu tô com a tela do WhatsApp, né, que eu vou respondendo os clientes, e aqui eu tô fazendo otimização de uma campanha. Na verdade eu já fiz, aqui eu já tô no Google Ads, como vocês podem ver, eu já fiz no Meta Ads. O que eu fiz no Meta Ads? Eu não vou abrir aqui o cliente e tudo mais, né, mas basicamente no Meta Ads eu fiz ali uma mudança. Fala, meus jovens, tô aqui indo comprar o pastel, né, que eu falei pra vocês. De sexta-feira aqui perto da minha casa tem pastel, é uma curiosidade aleatória, mas como eu tô trazendo esse vídeo sobre esse dia, eu vou tentar documentar o máximo de coisas que eu conseguir. E aí eu quero aproveitar que eu vou estar indo pra feira para justamente falar com vocês sobre o que eu fiz até o momento, né? Agora é cerca de 10 horas, mas eu já fiz bastante coisa. Eu aproveitei, e isso que é legal, né? É o que eu te falo sobre a liberdade. Eu tento te vender isso, não com o intuito de falar que você não vai trabalhar, que você não vai ter que fazer as coisas, cachorro latindo, que você não vai precisar fazer nada, não. Esse não é o intuito, tá? O intuito de eu te mostrar como é a minha rotina é justamente para você entender que dá para você trabalhar pra caramba, dá para você fazer isso da sua casa, dá para você fazer isso ajudando vários clientes, várias empresas, ajudando, ou seja, agregando valor, mas ao mesmo tempo você consegue fazer as coisas que você gosta. Por exemplo, eu particularmente, eu curto muito ir na feira, comer um pastel e tudo mais. E é uma coisa que eu consigo fazer hoje porque eu trabalho de casa. Então de sexta-feira eu posso sair de manhã, tarde ou à noite, óbvio, eu organizo a minha agenda. E eu simplesmente vou até lá e como o que eu quero. Então isso é uma coisa muito importante que faz muita diferença para mim, por exemplo. Eu gosto de ter essa liberdade na minha rotina. Mas muitas vezes, grande parte das pessoas não tem isso. Principalmente quando você trabalha CLT, quando você trabalha dentro de uma empresa, quando você tem um horário para cumprir ali. Então dificilmente você consegue fazer essas coisas que parecem simples, mas que são muito legais. E aí eu vou aproveitar para falar com você sobre o que eu fiz hoje até agora. Assim, eu fiz otimizações nas contas dos clientes, entrei em contato com todos, falei ali com todos, mandei um áudio explicando o que a gente ia fazer e não fazer ali. Então consegui fazer toda essa parte. E não somente isso, né? Além de fazer toda essa parte de otimização, que é super importante, eu aproveitei justamente para também documentar tudo no ClickUp. Porque muitas das vezes as pessoas elas fazem, por exemplo, você tem vários e vários clientes, então você faz isso, só que é muito provável que na próxima semana ou nos próximos dias você esteja fazendo de outros clientes e você acaba esquecendo o que você fez. Por isso que é importante você documentar. E aí, como eu documento tudo no ClickUp, basicamente quando eu entrar lá no ClickUp e eu quiser saber de determinado cliente, eu entro lá e consigo saber tudo que eu fiz anteriormente nas outras otimizações. Então isso é extremamente importante. Eu recomendo assim fielmente que você faça isso,
pode ser em outra plataforma, enfim, de qualquer forma, isso é muito importante, tá? E aí agora eu vou ir pra lá. Aqui, meus jovens, para vocês entenderem, eu vou entrar agora numa reunião com uma cliente, tá? É uma cliente nova, inclusive. E essa reunião que eu vou fazer é uma reunião de acessos. Eu fechei com essa cliente recentemente. A gente faz essa call, tá? E aí eu pego os acessos importantes. A gente não precisa pegar login de Facebook, login de Instagram, nada disso. A gente pega os acessos que a gente precisa para fazer os anúncios. Ah, mas como que faz isso? Tem conteúdo aqui no canal sobre isso, mas não somente no canal. A gente também tem conteúdo, além do canal, a gente também tem conteúdo no curso, que eu ensino passo a passo como fazer cada um dos processos, cada uma das coisas, tanto para você conseguir cliente, quanto para você conseguir atender o cliente. Então, se você quiser saber mais, só você procurar na descrição que você vai encontrar, mas eu vou mostrar toda a minha rotina para vocês. Essa daqui é a primeira reunião. Tenho reunião de resultados ainda hoje, tenho reunião com potencial cliente, então vocês vão conseguir ver toda a rotina, tá? Olá, meus jovens, acabei aqui de fazer uma reunião de acessos, tá? Com uma cliente, no qual a gente tinha fechado, eu entrei com ela ali. Por que eu faço essa call? E aí eu recomendo que inclusive você faça também, tá? Vou explicar aqui o porquê. Você pode fechar com o cliente e aí ficar um tempão para esse cliente ele te passar os acessos. Então é extremamente importante que você faça essa call de acessos. E eu acredito que eu já tenha falado disso, talvez até nesse vídeo, não lembro, tá? Mas tô deixando isso reforçado porque é muito importante. Talvez você que tá do outro lado não faz isso, ou não fechou nenhum cliente e nunca fez isso também, tá? Então é importante te trazer isso. É importante você fazer essa call de acesso, porque você mostra ali que tá preocupado, que tá ali com um cuidado maior com o cliente, então o cliente valoriza isso, né? Fora que tá ali no início da sua parceria, então ficar perdendo tempo não é uma coisa boa, principalmente nessa fase de onboarding que a gente chama, tá? A fase de onboarding é justamente o que a gente precisa. Ah, eu não sei o que é, você pode procurar que tem vídeo só sobre isso aqui. Mas é a fase inicial ali que você começa a pegar os acessos, pega as configurações, faz brief, faz toda essa parte para começar a rodar os anúncios, tá? E aí nessa parte é importante você pegar os acessos o quanto antes, e aí por que é rápido? Porque você entra na call ali, o cliente compartilha a tela, então para ele te dar o acesso do Google Ads, para ele te dar acesso do Facebook Ads, do Google Meu Negócio, caso você for fazer alguma configuração, ou do que precisar em si, basicamente é muito rápido, porque você já sabe como fazer. Então você auxilia o cliente a fazer isso e te passar ali. E aí, como você está vendo na tela dele, você faz isso rapidinho. Agora, se ele tentar fazer sozinho, é muito provável, tá, que ele não consiga achar. E aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias. O cliente pode se estressar, o cliente pode ficar com raiva, perde tempo e no final não chega a lugar nenhum. Então eu gosto muito de fazer essa call de acesso, é super rápido e tem muita eficiência, tá? Então faz muito sentido você fazer essa call. Fala, meus jovens, acabei de ajudar minha irmã aqui, né? Ela vai fazer esse período, né? Você termina o fundamental, aí você começa a fazer aquelas provinhas da ITEC e tudo mais, ajudei ela a fazer a inscrição. Então tinha tempo pra fazer isso. E eu agora vou dar uma olhada nas prospecções, ver pessoas que responderam, ver se tem alguma coisa alinhada a isso. Hoje eu não vou fazer daily, né? No caso, eu sempre faço daily com o meu colaborador. Mas hoje em específico a gente não vai fazer justamente porque ele tá resolvendo algumas coisas pessoais, né? E aí, enfim, tá no hospital. E aí hoje a gente não vai fazer, mas a gente faz amanhã. Então a gente amanhã traz os pontos de hoje e de amanhã também, né? Que no caso é no sábado. Então a gente faz isso. Mas vocês podem ver que já tá até a noite aqui. Eu tô querendo sair pra correr. Que aqui hoje não saí pra correr, não fiz atividade física até agora. Então muito provavelmente eu vou sair pra correr um pouco, ou talvez até jogar uma bola, jogar futebol. E aí, pra exercitar, de verdade, se você quer, pelo menos na minha visão, tá? Fazer algo em alta performance, ser uma pessoa que faz, que não adianta também, né? É claro, a gente desequilibra, mas a gente tem que desequilibrar, mas também fazer bem pra nossa saúde, porque senão a gente não consegue desequilibrar. Então, eu recomendo muito, mas muito mesmo, atividade física. Eu, pelo menos, sou, assim, fã número 1. Musculação e cardio.
bom pro coração e bom para fortalecer seus músculos e seu corpo. Então eu recomendo muito para você isso. Meus jovens, todo dia eu venho correr aqui nessa praça, ou correr ou andar, geralmente eu corro. Vou aproveitar aqui para falar contigo e eu acredito que eu consiga te agregar, tá? Basicamente, presta atenção nisso. Grande parte, e aí quando eu digo grande parte, é grande parte mesmo das pessoas, elas não focam nos 80-20. E o que é os 80-20? Presta atenção, tá? Presta atenção. Os 80-20 é você focar no mínimo de coisas que você pode focar, que vai te trazer o máximo de resultados. Literalmente o máximo. E aí, o que é isso dentro da minha visão na gestão de tráfego, tá? Porque a gente tem que aplicar para o que a gente faz, porque a gente vive. Cara, se você não sabe nada de tráfego, você precisa começar a estudar. Isso faz parte dos seus 80-20. Você tem que estudar, você tem que estudar muito. E aí, enquanto você estuda, você precisa ou buscar entrar numa agência para mexer com isso de forma prática, ou conseguir cliente. Não tem como fugir. Ou você consegue cliente, ou você entra numa agência. Para quem está começando, é mais fácil entrar numa agência. E aí você coloca o que você precisa em prática, né? Só que aí qual que é o problema? As pessoas começam a querer aprender tráfego e ao invés delas tentarem fazer o que é mais simples, não, elas começam a querer depois aprender IA, começam a querer aprender 1 milhão de coisas. Cara, aprende tráfego, entra numa agência ou consegue seus primeiros clientes. Eu ensino os dois, tá? Ah, tá bom, beleza. Aprendeu o tráfego. Depois que você aprendeu o tráfego, é simples. Você precisa aprender a colocar cliente pra dentro. Você aprendeu o tráfego, cara. Você precisa atender cliente. Se você tiver uma agência, você já consegue ali uma fonte de renda. Então você já consegue começar a fazer uma grana. Mas não somente isso. Você consegue conseguir os seus primeiros clientes. Então você trabalha pra agência, saiu da agência, você foca em captar cliente. Como que eu capto cliente? Cara, tem mais vídeos aqui falando sobre isso. E aí, a partir do momento que você faz isso, que você busca clientes, que você está dentro de uma agência, que você está estudando, a gente está falando literalmente que você está fazendo o que você precisa fazer. Não tem muito segredo, é que as pessoas procuram o segredo. Não tem, ah, mas a pessoa vai vender algo simples. Ah, mas vai ser mais fácil. Cara, não. É trabalho, aí é trabalho. E não tem como fugir, é trabalho. O problema é que as pessoas não querem trabalhar. A pessoa quer encontrar uma fórmula mágica, um truque, um segredo para fazer isso. E isso é impossível, não tem segredo. Eu tô te falando, cara, eu faço reuniões de fechamento, tá? Reunião para fechar cliente, praticamente todos os dias. Grande parte dos dias, 2, 3 reuniões. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião e vou ter outra daqui a pouco. Assim que eu parar aqui, eu vou ir pra casa e vou fazer a reunião. Ontem eu tive 2 ou 3 reuniões também, mas é mais ou menos assim. Eu tô te falando que eu vivo isso na prática, eu não tô te falando de algo que eu acho que talvez seja, ou qualquer coisa do tipo. É literalmente o que as pessoas precisam fazer. Porém, e é engraçado, ó, tô falando com vocês, as pessoas ali olhando do nada. Mas é basicamente isso. Então a gente tem que buscar fazer o que as pessoas não estão dispostas a fazer. Pagar o preço que as pessoas não estão dispostas a pagar. A maioria das pessoas não vão crescer e não vão se desenvolver. Por quê? Porque elas não querem isso. Elas querem o mais fácil, elas querem os mais simples. E ninguém cresce assim. E eu não tô querendo trazer uma coisa simplesmente de motivação para vocês, mas uma coisa que vocês vão conseguir escutar e executar depois. Então isso é extremamente importante, tá? Tá fazendo isso, cara? Sabe qual que é a melhor forma de você fazer isso? Sabe qual que é literalmente a melhor forma de fazer isso? Mudando isso daqui, sua mentalidade. Como que você muda sua mentalidade? Andando com quem tem uma mentalidade diferente. Por isso que eu falo tanto para você entrar no meu treinamento. Link na descrição. Simples. Porque lá você vai ter um grupo no WhatsApp, pessoas que estão caminhando na mesma direção, que vão compartilhar experiências com você e que você vai ter dúvidas no meio do caminho, vai tirar dúvidas com essa pessoa, além de tirar dúvidas comigo. Então todo mundo se beneficia. Essa é a importância de um grupo, essa é a importância de uma comunidade, essa é a importância de você também estar com pessoas. Ronaldo, mas eu já sei tráfego, por que eu deveria fazer isso? Cara, eu te garanto, posso estar errado, tá? Que eu entendo mais de vendas do que você. Eu tô falando isso porque eu trabalhei numa multinacional na área de vendas, eu trabalhei numa startup na área de vendas e hoje eu faço várias reuniões e sempre fecho clientes. Então eu tô te falando de algo que eu vivo todos os dias e eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu tenho certeza.
alguma coisa eu consigo te ajudar. Seja na parte de reunião, na parte de proposta comercial, na parte do que você precisar, eu consigo te ajudar. Então, cara, para de procurar atalho, para de procurar uma coisa mais fácil, para de procurar isso. É só seguir o passo a passo. É só seguir. Cara, eu desenhei o meu curso com mentalidade, tráfego e vendas. É literalmente isso, você construir uma agência. Você precisa dominar esses 3 atributos. Ah, mas qual que eu começo primeiro? Cara, primeiro mentalidade, depois tráfego e depois isso. Ah, dá pra fazer as 2 coisas juntas? Dá? Você consegue ir aprendendo. Mas meu treinamento te explica e te entrega tudo. Então eu recomendaria você fazer isso.